Vamos orar pelo pregador da noite. Senhor Deus, nós não acreditamos na capacidade do homem, Senhor. Nós acreditamos no Teu agir. Senhor, com palavras simples, porque já é a forma do teu servo falar, Senhor. Que o Senhor venha usar as palavras que saem da boca dele, Senhor, para nos atingir. Senhor, queremos, meu Pai, ouvir a Tua palavra essa noite. Então nos ensina, Senhor, através do Teu servo. Abençoa ele, traga tranquilidade, que ele não fique nervoso, que nada atrapalhe, Senhor, o seu raciocínio e o seu derramar diante do seu altar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, louvando e agradecendo o nosso Deus. Desde já eu quero deixar um abraço aqui do meu pastor Rubeil. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, no Ministério Família na Mão de Jesus. Ali eu tinha avisado ele semana retrasada. E eu estou aqui debaixo da bênção da minha liderança, que ele liberou para estar, onde já tivemos também ali o privilégio de a irmã Fernanda estar ministrando ali na nossa igreja. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. E irmã Fernanda, obrigado também, né, pela indicação, por essa oportunidade. Abra vossas Bíblias no livro de Êxodo, no seu capítulo 2. Louvado seja Deus. Interessante que quando a irmã estava aqui orando pela família, projeto de Deus. E Deus já havia confirmado essa mensagem no coração. Estou falando com o irmão Paulo, não sei se foi essa semana, no começo da semana. E agora quando a irmã estava orando pela família. Então que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tem a tratar com cada um de nós nessa noite. Amém? Êxodo no seu capítulo 2 tem como subtítulo Nascimento de Moisés. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Guardar com calma para que todos acompanhem. Louvado seja Deus. Aleluia. E interessante que eu louvo a Deus pelo tremor, porque Ele se faz necessário, porque somos completamente dependentes de Deus. E é bom que sentimos isso. Amém? Todos acharam? A minha tradução, de repente, é diferente da dos irmãos, mas a palavra é a mesma. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu o bebê chorando e ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Pode se assentar, louvado e engrandecido seja Deus.
Interessante que nós conhecemos a história de Moisés. Agora a Bíblia vai dizer que o povo cativo, louvado seja Deus, no Egito, eu já começo aqui a enxergar uma providência de Deus. Eu já quero, Deus, já iniciar essa mensagem dizendo para você, olha para quem está ao seu lado e diga, ei, você é um projeto de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como assim, irmão, também é um projeto de Deus? Sim, projeto de Deus, porque eu lendo esse texto, a gente começa a estudar, você começa, o Espírito Santo, ele começa a te revelar alguns pontos bem importantes. Por que projeto de Deus? Agora Moisés vai nascer numa época completamente desfavorável, onde Faraó já havia ordenado a morte de todo aquele que nascesse menino, porque agora o povo hebreu, mesmo sendo oprimido no Egito, o povo crescia. Quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. O que é isso, irmão Damião? Volto a repetir, projeto de Deus. Agora o texto vai dizer que um homem da tribo de Levi casa-se com uma mulher e ela engravida e dá à luz a um menino. Então comece a observar aí agora como é projeto de Deus. O texto vai dizer para mim e para você que a mãe agora esconde o menino durante 3 meses. Agora o que me chama a atenção é que agora chega um período que de repente ficaria difícil para aquela mãe esconder o menino. Agora o menino com 3 meses, certamente o menino ia chorar, certamente o menino ia fazer barulho, ia chamar a atenção. Agora observe que agora ela elabora um plano, ela pega ali um cesto, ela constrói um cesto de junco, aleluia, e vai vedar e colocar o menino, coloca o projeto de Deus no cesto, aleluia, e coloca no rio Nilo. Agora o texto vai dizer para mim e para os irmãos, eu enxergo aqui que não existe coincidência. A filha de Faraó agora desce para se banhar e suas criadas avistam o cesto. Louvado seja Deus. Não existe coincidência, mas sim projeto de Deus. Projeto de Deus não tem como ser frustrado. Então comece a observar que a filha de Faraó vai tomar banho e pede para que suas criadas peguem o cesto. Agora ao pegar o cesto, a criança chora. O projeto está vivo. Ei, olha para quem está ao seu lado e diga, o projeto de Deus na sua vida, ele não morreu. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes enfrentamos tantas situações adversas, louvado seja Deus, situações que não é favorável a minha, a sua vida. Louvado seja Deus, que a gente começa até imaginar e pensar, meu Deus, Deus me abandonou porque tudo na minha vida não dá certo. Eu tento por aqui, não vai. Eu tento por aqui, não acontece. E deixa eu te dizer, as adversidades, ela é para meu e para seu crescimento, para a gente entender que somos projeto de Deus. E interessante que por ser projeto de Deus, isso não significa que tudo na minha vida vai dar certinho, nem na sua vida tudo vai dar certinho. Interessante que pela lógica humana, já que Moisés aqui, o nascimento de Moisés é projeto de Deus, não era para haver nada dessa situação, mas comece a entender que o nosso Deus é assim. Muitas vezes ele vai complicar alguma coisa na minha e na sua vida, para lá na frente a gente entender. Mas como assim, irmão Damião? Sim, projeto de Deus é algo tão tremendo que o adversário, ele sabendo disso, ele luta contra mim e a sua vida, para que eu e você fiquem numa zona de frustrado, se lamentando e achando que todas aquelas promessas de Deus, ela não vai mais se cumprir na minha e na sua vida. Mas agora observe que o texto vai dizer que a irmã do menino fica de longe observando o que ia acontecer. Louvado e engrandecido seja Deus, porque eu dei o tema nessa mensagem, projeto de Deus, porque agora eu enxergo uma mãe no seu momento de desespero para não ver o seu bebê ali sendo assassinado, ela prepara um cesto e coloca o menino no rio Nilo. Louvado seja Deus. Mas agora comece a entender o coração dessa mãe agora, como se encontra de repente achando que nunca mais veria seu filho, de repente seria tomado ali pelas águas do Nilo ou pela besta fera ali do rio Nilo. Mas agora há algo que Deus já havia elaborado. Louvado seja Deus. O menino é retirado das águas, o projeto está vivo.
E agora a filha de Faraó manda chamar, a irmã do menino se apresenta e faz a pergunta. E ela manda chamar. E para os braços de quem o menino volta? Para os braços da sua própria mãe. Comece a enxergar como Deus é maravilhoso. Projeto de Deus, ou seja, pelo lado ótica humana, foge o nosso entendimento. Por que eu afirmo nessa mensagem projeto de Deus, irmão? Porque Deus já havia elaborado tudo, agora a opressão do povo, agora o povo começa a clamar ao Senhor e as orações do povo começam a chegar até o trono de Deus. E Deus agora, eu imagino, Deus na sua imensa sabedoria, Deus agora ali já estava elaborando o plano, o nascimento de Moisés, algo que sua mãe jamais teria ideia, que ele seria uma ferramenta na mão de Deus, seria usado para a libertação do povo. Louvado seja Deus, algo que ficou narrado para nossas vidas até hoje. Então comece a enxergar como é projeto de Deus, e nós que conhecemos a história, louvado seja Deus, nós sabemos por quantos processos Moisés passou. Mas muito bem, irmão Damião, então como você afirma que é projeto de Deus? Sim, porque aquilo que Deus determinou que se cumprisse através da vida de Moisés, tudo se cumpriu. E não será diferente na minha e na sua vida. Muitas vezes as circunstâncias adversas, ela vai vir, louvado e engrandecido seja Deus, mas isso não me impede de você ter essa certeza que você é projeto de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. E interessante que o texto é bem claro em dizer que quando elas pegam o cesto, o menino chora, o projeto está vivo. Louvado seja Deus. É algo interessante. Então você começa a imaginar como o nosso Deus, ele é tremendo. Quando ele está elaborando um projeto, ele já sabe da minha e da tua trajetória. Deus, ele não é pego de surpresa. Nós, seres humanos, é que somos pegos de surpresa. Deus não, Deus ele não é pego de surpresa. As notícias que chegam na minha e na sua vida, o roubador de alegria, que é Satanás, o nosso adversário, ele sim, ele tenta nos surpreender também a todo momento. O interessante é que ele sempre chega com a mensagem de tristeza para tentar roubar a minha e a sua alegria, porque ele sabe que somos projetos de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu leio esse texto e aplico na minha vida, irmão Damião, ou meus irmãos, porque alguns aqui não me conhecem, somente a irmã Fernanda e o irmão Cláudio, mas em 2013 está ali minha filha, meu genro. Em 2013 eu sofro uma isquemia cerebral, aonde diante da medicina, o médico que me acompanha até hoje, ele não sabe explicar como a minha fala foi preservada, como o meu cérebro foi preservado, como mesmo com dificuldade, mas eu consigo andar. Aí eu olhei um texto como esse, eu aplico na minha vida, projeto de Deus, porque senão não tinha por que Deus me preservar sobre essa terra. Louvado e engrandecido seja Deus. Aos 39 anos, segundo a medicina, era para ter sido óbito ou eu estar vegetando sobre uma cama. Foi uma isquemia cerebral, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é poderoso. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que houve, o que levou você pegar o seu projeto e guardar na gaveta. Eu quero te dizer uma coisa, debaixo da ousadia de Cristo Jesus, do Espírito de Deus. Ei, tira o seu projeto da gaveta. Ei, apresenta ele diante de Deus e fala: olha, Senhor, ainda que as circunstâncias adversas não são favoráveis, mas eu creio no teu projeto na minha vida. Louvado e engrandecido seja Deus. Moisés agora nasce num momento não favorável, mas tudo já estava elaborado por Deus. E servir a Deus é maravilhoso, irmãos. Em Mateus 14, se não me falha a memória, no seu versículo 22, vai falar que agora Jesus vai instruir aos seus discípulos para que entrem no barco. Louvado seja Deus. E o mesmo texto vai dizer que agora Jesus se retira e vai para o monte para orar.
O texto vai dizer que alta hora da madrugada, agora Jesus avista o barco a considerável distância da praia, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava ao contrário. O texto vai dizer que agora o próprio Jesus, ele vem em socorro do seu. Jesus agora vem andando sobre as águas. Os seus discípulos, ao ver ele, se assustam, acham que é um fantasma. O que é isso? Cuidado de Deus. Deus, ele não perde os seus de vista. Não importa a circunstância, não importa o que você esteja enfrentando. Mais uma vez eu volto a repetir, projeto de Deus. Interessante que seus discípulos agora tinham aprendido tudo com o mestre, mas agora muitas vezes vai haver situação na minha e na sua vida que Cristo vai nos colocar para ser provado na prática. Louvado seja Deus, porque uma coisa é eles estar sempre com Jesus, mas agora Jesus dá uma ordem, Jesus fica e eles vão. E começa a entender que agora Pedro vai dizer, Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus vai dizer, Pedro, vem. Agora eu quero conjecturar Pedro não descendo do barco, mas pulando debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E ele começa a caminhar sobre as águas. Eu fico imaginando Jesus aqui diante de Pedro, e Pedro está indo. Mas agora, as adversidades, a ventania, algo chamou a atenção de Pedro, e Pedro desvia o olhar, e Pedro começa a afundar, louvado seja Deus, e agora Pedro vai clamar, e Deus estende a mão. Eu entendo que já estava bem pertinho, mas a situação na minha e na sua vida, que há a necessidade de clamarmos o Mestre. Aleluia, louvado seja Deus. Fugindo um pouquinho do texto de Êxodo, o que eu entendo com isso? Deus, ele quando chamou a mim e a você, ele já sabe de toda a trajetória. Interessante que quando Jesus também dá essa ordem aos discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado, então comece a entender que era uma promessa, há uma promessa. A promessa é de chegar do outro lado, não importa a tempestade, não importa os obstáculos, não importa nada que venha contra mim e a sua vida. A promessa é de chegarmos do outro lado. A promessa que nos foi dada é a promessa de vida eterna. Então é por essa promessa que precisamos lutar a cada dia. É por isso que o roubador de alegria, ele sempre vai lutar contra mim e a sua vida, porque ele sabe que vivemos debaixo de uma promessa. Louvado seja Deus. Coisa linda é ser projeto de Deus. Mas de repente alguém vai olhar, rapaz, você está declarando que é projeto de Deus, mas desse jeito, andando de lado, não tem nem força do lado direito. Mas a minha confiança está em Cristo Jesus. Eu creio que o meu espírito está forte em Cristo Jesus. Por que projeto, irmão? Agora eu vou te falar mais uma vez para você saber quem é esse irmão Damião que fala com vocês e consegue hoje ler. Um homem que outrora tinha dificuldade em leitura, louvado seja Deus. Cheguei a passar por curso de alfabetização. Está ali minha filha mais velha que não me deixa mentir. O que é isso, querido? Projeto de Deus. E havia recebido uma promessa alguns anos atrás que eu falaria do amor de Cristo Jesus aos quatro cantos da terra. E eu chorava e dizia, isso não é possível, porque nem ler direito eu não sei. Como será isso, Jesus? Mas é que eu não sabia, é que Deus já havia elaborado um plano, louvado seja Deus. Mas agora comece a entender, querido, que projeto de Deus muitas vezes pagamos preço enorme. Mas agora a minha vida é cometida por essa enfermidade. Eu começo a imaginar agora o adversário pensando, parei o projeto de Deus na vida dele, porque agora ele vai ficar frustrado, ele agora não vai ter coragem de falar do amor de Cristo Jesus, porque agora ele se encontra desse jeito. Mas Deus, ele tem um jeito de tratar dos seus. Confesso que o baque no início foi muito difícil, mas agora Deus envia alguns profetas na minha casa para dizer, ei, ergue a sua cabeça, come e bebe, porque longa é a caminhada. Eu quero te dizer uma coisa, enquanto existir profeta na terra, Deus usa os seus instrumentos para falar comigo e contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia.
Meu Deus, como a carne treme aqui em cima, como é grandioso falar do amor do nosso Deus. E esse é o grande desafio da nossa vida, irmão, porque passar por essas portas e declararmos que somos projeto de Deus, quando tudo vai bem na minha e na sua vida, é a coisa mais fácil do mundo, irmão Cláudio. Está tudo bem, as minhas contas estão tudo certinho, meu celeiro está cheio. Então é muito fácil, eu vou entrar aqui sempre com um sorriso, mas o desafio é quando o momento não é favorável, mas você acreditar, você confiar na palavra e declarar com ousadia: ei, eu sou projeto de Deus. Adversário, creia você ou não, a minha vida é projeto de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Então começa a observar que nós conhecemos a história no capítulo 1 de Êxodo, no verso 15, vai dizer assim, ó: e o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus. E aí você vai ver que ele chama e dá uma ordem, literalmente, para matar todos aqueles que nascessem menino. Mas agora, debaixo de um temor de Deus, essas mulheres começam a preservar a vida de todos aqueles que começam a nascer. Projeto de Deus. Quando o adversário pensa assim: agora eu paro ele, agora eu paro ela. E o nosso Deus, ele confunde o adversário. Porque é interessante que o adversário, ele pode conhecer a minha, a sua estrutura, mas aqui dentro só quem conhece é Cristo Jesus. Ele sabe da minha e da sua estrutura. Não foi diferente na vida de Jó. Irmãos, o interessante é que eu estudei uma mensagem para trazer aqui falando sobre Jó. Mas agora, quando eu entro nesse lugar, eu fiquei ali: Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade, não a minha. A minha era falar de Jó. Mas quando eu escuto a oração da família, Deus falou ao meu coração: filho, projeto de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então comece a observar que Jó agora é provado, louvado seja Deus. E o adversário é tão sagaz que o adversário vai dizer assim para o Senhor Jesus: olha, porventura não tem por que Jó temer o Senhor cercou ele com uma cerca. Tudo que ele faz, o Senhor prospera, louvado seja Deus. E o interessante é que essa cerca que o adversário está dizendo, louvado e engrandecido seja Deus, Deus, ele é maravilhoso demais. Essa cerca que o adversário se refere não é uma cerca de arame, não é uma cerca de madeira, não. É uma cerca de anjos celestiais, porque o Salmo 34, no verso 7, vai dizer: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Então comece a observar que o adversário, ele estava pedindo autorização a Deus para romper essa cerca, louvado seja Deus. E agora eu quero aqui conjecturar com a igreja, louvado seja Deus. Eu imagino alguns desses anjos que fazem essa cerca celestial, um dizendo para o outro agora: olha, o Todo-Poderoso vai fazer algo inédito, ele vai abrir a cerca e vai deixar o adversário entrar. E agora eu imagino o outro anjo dizendo assim, eu quero conjecturar: olha, mas o nosso Deus é um general de batalha, ele nunca perdeu uma guerra, e essa não será diferente. Então comece a observar que o adversário está dizendo: ei, abre a cerca, Senhor, deixa eu entrar, abre a cerca, e o Senhor permite. Você vê que toda a situação que acontece na vida de Jó, o roubador de alegria, as mensagens vão chegando uma atrás da outra. Olha que algo tremendo, as mensagens vão chegando. Mas agora Jó, ele se prostra em adoração. Esse é o segredo da minha e da sua vida. É isso que acaba com o adversário da nossa vida, porque quando enfrentamos situações adversas, quando ele pensa, fica assim com o ouvido, ó, eu vou ouvir ele blasfemar, ela vai reclamar, ele vai murmurar. Aí você se prostra e fala: Senhor, ainda que eu estou vendo toda a situação adversa, mas a minha confiança está em Ti. O Senhor é o Deus da minha vida.
É isso que joga o adversário por terra, porque ele fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ele fica querendo ouvir. A situação adversa, ela vem sobre a minha e a sua vida. Interessante que muitas vezes, irmão, pensamos que por servir a Deus, somos imunes. Às vezes achamos que somos super-homem, ou pessoas acham que são super-mulher. Não, somos seres humanos de carne e osso. E muitas vezes situações vêm sobre as nossas vidas para a gente entendermos que somos dependentes de Deus. Meu pastor costuma dizer algo que eu frisei e guardei na tábua do meu coração. As pessoas agora estão confundindo tudo. Eu preciso aqui de cada irmão, eu preciso do meu irmão Cláudio, da irmã Fernanda, mas sou dependente de Deus, meu irmão. Às vezes as pessoas acham, não, sou dependente do meu irmão. Negativo, preciso da igreja, preciso de todos, mas sou dependente de Cristo Jesus. E Ele é o motivo por eu estar de pé. Então, às vezes as pessoas acabam confundindo, nós somos dependentes de Cristo Jesus. Ao vir para cá, eu falei, Senhor, me ajuda, porque o povo é teu. O que eu vou chegar lá e dizer se o Senhor não me der condição de falar, meu irmão? Eu sou totalmente dependente de Ti. Então, o projeto de Deus, meu irmão, é assim. Ontem me aconteceu algo, eu nem falei para minha família, para que a minha família não ficasse assustada. Ontem, eu vindo da fisioterapia, louvado seja Deus, próximo, já chegando em casa, eu fui atravessar, o cara parou o carro, ligou o pisca-alerta e mandou eu ir. Quando eu estou indo no outro carro, saiu de trás na toda, eu já estava na metade com a moleta. Só deu tempo de eu tirar a moleta da frente, inclinar meu corpo para trás e o carro passou. E aí eu falei, adversário, você perdeu mais uma. E aí agora nessa palavra Deus fala comigo, filho, projeto de Deus. Tem coisas que a gente não entende, meu irmão, mas a todo tempo Deus cuida de nós. Então comece a observar que esse menino agora nasce num momento desfavorável, onde havia ameaça de morte. E muitas vezes eu e você achamos que somos perseguidos, porque alguém comentou alguma coisa negativa, irmão. Agora imagine nascer, se você foi plantado num lugar onde de repente alguém lança piada para você, onde literalmente alguém faz escárnio de você. Ei, continua confiando, porque é a promessa de Deus sobre a sua vida. Quem sabe através da sua vida essa pessoa não vai ser alcançada. Quem sabe através da sua vida essa pessoa não vai ter a sua vida transformada. Mas isso é diante de um posicionamento meu e seu. Irmão, quantas vezes eu sou provado? Eu creio que não é diferente na vida desse irmão. Porque aqui dentro é tão maravilhoso falar do amor de Cristo Jesus. Mas o grande desafio é dessa porta para fora, irmão. Você acha que o roubador de alegria ele já não se preparou para quando nós sairmos de um culto como esse? Lá fora alguém, um mensageiro, vir com a palavra triste para tirar essa certeza do meio do seu coração, que somos projetos de Deus? Aí é que está o nosso posicionamento, irmão. Podem até me fazer chorar, mas nada vai tirar do meu coração essa certeza, essa gratidão a Deus. Então comece a observar que agora a mãe do menino o esconde por 3 meses, mas agora já não podendo mais esconder, algo tremendo, né? Ela coloca o menino no cesto e coloca o menino no rio. E interessante que, trazendo para os dias de hoje, irmão, imagine pegar uma criança com 3 meses e colocar no cesto e colocar no rio. Irmão, a gente nunca mais vai ver, só se literalmente também for projeto de Deus, como na vida de Moisés. Porque diante das correntezas, a primeira correnteza que pegar vai virar o cesto. Mas entenda como Deus preservou a vida de Moisés, porque havia propósito, irmão. A nossa vinda neste lugar, ela nunca será em vão. E precisamos sair de casa com propósito, irmão. Quando eu saio de casa, eu saio com propósito. Porque bem sei de onde Deus me tirou, irmão.
Irmão Damião, projeto falido, irmão. Deitado no quarto de roncol, porque toda a minha família era do espiritismo. Faltando 10 dias para tal da saída do dia, hoje já haviam picotado, meu cabelo seria raspado de navalha, tomando aquelas águas podres chamadas de aborto. Tinha que tomar banho com aquilo de madrugada. Louvado e engrandecido seja Deus. Projeto de Deus, irmão. O adversário pensou, eu vou acorrentar ele e toda a família. Mas o que o adversário não sabia é que havia uma promessa sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Minha irmã mais velha hoje é mulher de oração, louvado seja Deus. Minha irmã mais nova serviu 14 anos, o adversário tem as marcas no braço, mas Deus a libertou com mão forte. Aleluia! O que é isso, irmão? Projeto de Deus. Na nossa família só havia o meu avô, meu finado avô, que já dorme no Senhor, mãe da minha mãe. Então eu creio que o meu avô creu na promessa em Atos dos Apóstolos. Eu creio que meu avô sempre estava ali de joelho dobrado. Ele não viu, mas a promessa se cumpriu sobre nossas vidas. Deus foi resgatando um por um. Então começa a enxergar o projeto de Deus como é. Então agora imagine que Deus agora me traz do monturo, do poço charco de lama, e agora Deus me traz para essa maravilhosa luz, poder falar do amor de Cristo Jesus, poder ler um texto como esse, e eu louvo a Deus, vocês prestaram a atenção na oração que o irmão Cláudio fez. Não é a capacidade humana, porque capacidade humana eu não teria nenhuma de estar aqui. Mas eu entendo que é a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Então não importa, meu irmão, o momento adverso. Não importa o momento da dificuldade. O que importa é eu e você acreditar naquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Olha novamente com carinho para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: ei, você é projeto de Deus. Não permita que as situações adversas, as situações contrárias roubem isso do seu coração. Não permite que o roubador de alegria roube o sorriso no teu coração. Mas, irmão Damião, como eu tenho sofrido por algo que de repente eu perdi, mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo está no controle de Deus. Deus, ele não perde os seus de vista. Tem um louvor a Deus que diz assim, eu já estou encerrando. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, meu Deus, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Que Deus é esse, igreja? Um Deus soberano, um Deus grande, aleluia, um Deus infinito, mas que Ele se importa comigo e contigo, louvado seja Deus. Eu imagino agora Deus no seu trono de glória, olhando lá do alto, e nos enxerga como uma partícula, algo bem pequeno, mas Ele se importa comigo e contigo também. Então saia daqui nessa noite, querido, com a sua cabeça erguida. Ei, eu
sou um projeto de Deus. Ainda que as circunstâncias adversas, ainda que tudo tente roubar a minha alegria, ei, eu quero te dizer uma coisa, adversário, eu sou um projeto de Deus. Nem você, nem seus anjos decaídos vão roubar aquilo que Deus determinou sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E quero também deixar um abraço aqui aos pastores dessa igreja. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a irmã Fernanda aí pela oportunidade e a Deus também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus, não tem mais nada para acrescentar, meu irmão. Deus te usou nessa noite, como sempre. Você é um vaso de Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Senhor falou comigo nessa noite, falou contigo, amém? Eu creio. Deus é tremendo, né? Como esse louvor ele falou, né? Tu és tremendo. Aleluia. Então vamos só orar, só para agradecer ao Senhor por esse vaso de bênçãos nas nossas vidas, que foi usado tremendamente. Oh Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que veio de encontro aos nossos corações nessa noite. Eu creio que o Teu povo recebeu, meu Pai, oh Deus, essa palavra maravilhosa vindo da Tua parte, oh Deus. Oh Deus, que o Teu povo venha sair daqui assim cheio, meu Pai, com essa certeza, com essa convicção, oh Deus, que somos sim, Senhor, projetos do Senhor, escolhidos do Senhor, amados do Senhor e cuidados pelo Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor, por essa graça, por essa maravilhosa, oh Deus, atitude do Senhor por nos amar tanto assim. Nós verdadeiramente não merecemos tamanho amor e nós só temos que te agradecer e louvar ao Senhor por tudo isso, por todas essas tuas maravilhas, ó Deus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, nessa noite dar uma bênção especial para o teu servo Damião. Ó Deus, abençoa a vida dele, a saúde dele, ó Deus. Ó Deus, a família dele, cerca ele com teus cuidados, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor. E também eu peço ao Senhor nessa noite que nos leve para a nossa casa, debaixo da tua paz e debaixo da tua bênção e da tua proteção. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Manu manda informar que tem uma cantina abençoada agora, amém? Glória a Deus, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis